Na aula anterior, nós falamos sobre esse problema, né? A área entre uma curva e o eixo X. Eu vou dar uma repassada rápida, só para a gente se situar e seguirmos em frente. Veja, a ideia tinha, na verdade, nós tínhamos duas ideias. Uma primeira ideia era calcular aproximadamente o valor dessa área, né? Fazer um cálculo aproximado. O cálculo aproximado era feito através de áreas de retângulos. A gente aproximava a região por retângulos, né? Por um monte de retângulos, né? Como acontece aqui nesse desenho. Esse conjunto de retângulos, mais ou menos, aproximava a região, né? Então, a soma de suas áreas daria uma aproximação para a área da região. Agora, nesse cálculo, pesou um pouquinho essa condição. A função deveria ser positiva, do jeito que a gente fez o cálculo, tá? O cálculo podia ser feito de outra maneira, para qualquer função. Mas do jeito que nós fizemos, essa restrição era importante. Por quê? Porque a gente, na hora de calcular as áreas dos retângulos, a gente estabeleceu bases, dividindo ali o intervalo AB, e estabeleceu alturas. Agora, olha só, eu botei uma altura ali. A altura, a gente considerou como o valor da função em algum ponto na base do retângulo. Lembram? Aí eu botei x2, porque seria o segundo retângulo da esquerda para a direita, né? Se fosse no primeiro, eu botava x1 e assim por diante. Então, na hora de fazer a conta, nós estamos usando como altura do retângulo o valor da função. Então, se eu estou agindo assim, eu tenho que considerar isso só vai funcionar direitinho quando se a função for sempre maior ou igual que zero no intervalo AB, né? Porque se por acaso em algum momento aí a função ficar negativa, esse cálculo de considerar o valor da função como altura daria errado, porque ia ter uma altura negativa, né? Ia entrar uma área negativa e ia bagunçar a conta toda, né? Então, dessa maneira como nós estamos fazendo, que é a maneira usual, a função tem que ser não negativa, né? Ou ela é nula ou ela é positiva. Vamos em frente. Então, usando N retângulos, a gente trabalhou isso na aula passada, e obtemos uma aproximação assim. Cada parcela dessa soma é a área de um dos retângulos. Olha lá, o primeiro retângulo, vindo da esquerda, teria altura f de x1, base ΔX1. Né? Esses ΔX1, ΔX2, ΔXn, a gente escolhia ali embaixo, era uma coisa arbitrada. Eu até comentei com vocês, mais prático usá-los todos iguais. Né? O x1, o x2, até o último xn, era um ponto arbitrário escolhido ali na base do retângulo, tal que eu usaria para achar uma possível altura para esse retângulo, que seria o f de x. Né? Então, no primeiro retângulo era f de x1. Eu desenhei ali no desenho, né, tá? Marquei ali no desenho a altura do segundo retângulo, né? Seria f de x2. E iria assim até f de xn vezes a última base, ΔXn. Né? Isso foi as contas que a gente fez na aula passada, lembra? Então, essa era uma aproximação que pode ser muito boa, desde que a gente use muitos retângulos, né? De forma que eles fiquem bem fininhos, bem encaixadinhos ali dentro. Né? E com esse detalhe, essa aproximação, do jeito que ela está escrita, ela só funciona caso a função seja sempre positiva. Se houver algum ponto ali no meio que a função seja negativa, ia sair uma área negativa, né? Ia subtrair, né? Ia bagunçar a conta toda. Né? Tá? Bom, depois nós vamos discutir essa questão quando a função é negativa. Tá? Mas agora é assim. Olha lá, eu comentei também que somas desse tipo são chamadas de somas de Riemann, né? Que foi um matemático que, lá muito tempo atrás, andou trabalhando com essas coisas. Bom, isso era a área aproximada. Vamos, então, para a área exata,
Novamente, eu estou mantendo aqui a restrição. F de x maior ou igual que zero no intervalo AB, onde nós vamos pegar aquela região R. E para chegar na área exata, a gente parte daquela aproximação. Então, eu volto aqui para a aproximação, estou aqui com N retângulos, e aí vem a ideia. Como é que da área aproximada eu passo para a área exata? É só ir aumentando o número de retângulos. Quanto maior for o número de retângulos, melhor a aproximação. Por quê? Porque eles vão ficando cada vez mais fininhos. Fininhos, muito fininhos, se tiver muitos retângulos. E aí aquelas imperfeições ali, aquela escadinha que fica ali em cima, bordeando a curva, aquelas imperfeições vão sumindo, né? À medida que os retângulos vão ficando muito fininhas. Imagina um retângulo da espessura de um fio de cabelo. Aqueles bicos ali de cima praticamente já sumiram. Claro, para isso também precisa trabalhar com muitos retângulos, mas isso não é um problema, porque esse cálculo é automático, feito no computador. Tá? Olha aí, essa era a ideia. À medida que o número de retângulos aumenta, a soma de suas áreas aproxima-se do valor da área da região. Claro? E aí a gente podia escrever isso de uma forma mais matemática. Quando o número de retângulos tende para infinito, a soma das suas áreas tende para o valor da área da região. Quer dizer, deixa eu ver se aqui ainda está. Olha, à medida que o número de retângulos vai aumentando muito, aquela região toda em escadinha ali em cima, né? Ali por cima fica uma escadinha, né? Que hora sobe, hora desce. Essa escadinha vai sumindo à medida que o número de retângulos aumenta, 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 aumenta. Imaginando, no limite, a soma daquelas áreas tenderia para a área real da região. Tá? Olha, então, mais uma vez, né, escrito de uma forma bem matemática, a área exata, nesse caso em que a função é maior ou igual que zero, é o limite da área aproximada por retângulos, quando o número desses retângulos tende para infinito. Está claro? Essa é a ideia. Vamos poder calcular a área exata em muitos casos, mas existirão alguns casos onde não tem jeito. Não conseguimos calcular a área exata e o cálculo é aproximado mesmo. É assim que se trabalha na prática. Tá? Bom, olha só. Então, a área exata, olha o que eu escrevi aí. É o limite, quando n tende a infinito, das áreas aproximadas. Olha aí, aí dentro dos colchetes, né, botei uma soma de rima, né, que é uma aproximação para n retângulos. Quando esse número de retângulos tende a infinito, o limite dessa soma, caso exista esse limite, né, o limite dessa soma vai ser igual à área exata da região, né, que nós tínhamos antes aqui. Era esse caso, né? É o limite da área aproximada, ou seja, é o limite da soma de rima, aquela soma que aproxima a área, tá? Quando o número de retângulos tende a infinito. Seria isso aqui. Tá claro? Aí aqui tem umas nomenclaturas e tem umas observações. Olha o que eu escrevi aqui agora. Aqui tem uma sutileza. Para qualquer função f, quando esse limite existe, ele é chamado de integral definida da função f no intervalo AB. Aí você, peraí, parece que está contradizendo. Ali em cima você falou, área exata para f de x maior ou igual que zero. Sim, isso dá área exata para f de x maior ou igual que zero. Agora, para uma função qualquer, que não precisa ser positiva, pode ser negativa, pode alternar, hora está positiva, hora está negativa, esse mesmo limite também se calcula. Ele pode não mais representar a área da função, a área da região, né? Entre a curva e o eixo x. Mas esse limite é calculado e recebe o mesmo nome, integral definida da função f no intervalo AB.
Aí já tem um monte de gente aí achando esquisito, né? Poxa, mas isso aí só vai ter sentido para a função maior ou igual que zero. Uma função qualquer, isso não tem sentido, porque não vai dar área, ou provavelmente não vai ser área, aí sim, provavelmente não vai ser área. Mas em muitas das aplicações que se usa a integral, a gente não está muito preocupado com isso. Na verdade, o valor negativo, ele tem sentido prático, ele tem significado prático em muitas aplicações. Então, em muitas aplicações, mesmo que a função ora seja positiva, ora seja negativa, mesmo que esse limite não dê a área entre a curva e o eixo x, ele continua importante, porque ele tem uma interpretação em algum tipo de aplicação. Perceberam? Mesmo quando a função não é mantida sempre positiva, a interpretação de área não funciona mais. Mas aquele limite, esse limite aí, continua sendo um resultado importante que vai ter outras interpretações diferentes da interpretação de área e vai continuar tendo muitas aplicações. Então, esse limite é calculado em qualquer caso, função positiva ou não positiva, calcula-se esse limite, ele se chama integral definida da função, e quando a função é sempre maior ou igual que zero, aí esse limite, a integral definida, vai ser interpretada como área. Quando a função for uma coisa qualquer, tudo bem, a interpretação será outra, diferente de área, mas também tem interpretações importantes, muitas, por sinal, muitas delas. Tá? Depois eu vou comentar algumas com vocês. Tem muitas, mesmo quando a função assume valores negativos. Não é mais área, tá? Deixa de ser área, mas continua importante, continua dando uma interpretação útil para problemas práticos. Ok? Olha, isso aí dá um trabalhão escrever isso tudo, dá um trabalhão falar isso tudo. Então, tem um símbolo, né? Um nome integral definida já diz tudo, aí já não precisa mais escrever limite, quando é infinito, lá, 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 você fala integral definida. Agora, um símbolo, tinha comentado na aula passada. Esse limite, né, a integral definida, ela é representada por esse símbolozinho daí. Que aí já deixa umas caraminholas na cabeça de vocês, né? Porque é um símbolo muito parecido com o da integral indefinida, né? A gente está quase entendendo por quê. Esse símbolo aqui, ele é super lógico e razoável. Olha o que ele representa. Ele representa o limite daquela soma. Então, quando criaram o símbolo, botaram o S do latim mesmo, aquele S esticadinho, para falar que isso aí é uma soma, isso vem de uma soma. Que soma? Soma em que as parcelas são todas do tipo f de algum x vezes um ΔX, vezes uma base, né? Sempre você olha para aí e você vê, se a função é positiva, olha só, eu estou somando f de x, altura, vezes ΔX, base. Eu estou somando áreas de retângulos. Percebe? Aqui no símbolo eu não escrevo x1, x2, x3, né? Porque aquele símbolo é abreviado, mas ele está representando exatamente aquele limite ali de cima, o limite daquela soma. É para lembrar a gente, né, que a gente está calculando é uma soma de coisas desse tipo, de parcelas desse tipo, quando o número de parcelas tende a infinito. É o limite dessa soma, né? Pegaram? Essa integral definida, ela vai resolver uma série de problemas, tá? Agora, vamos ver aqui o próximo. Sim, sim, antes do agora, o agora é o próximo slide, aqui ainda tem um detalhezinho. Repara, nesse caso em que o limite existe, em que eu posso calcular o limite, ele dá um número redondo lá, ele existe de fato, e tanto que ele vai ser representado por esse símbolo. Nesse caso, a função f é dita integrável no intervalo AB. É quando esse limite existe. Não é para qualquer função que esse limite existe, não. Para as funções que a gente lida no nosso curso, esse limite sempre vai existir.
Tá? Porque a gente está lidando com funções que têm aplicação prática na economia, nas aplicações da economia, e aí não interessa lidar com funções esquisitonas que não tenham integral. Tá? A gente vai falar mais sobre isso, mas fiquem tranquilos que as funções todas que vão aparecer nos exercícios, em prova, nos livros de economia, nos livros de econometria, no livro que for, todas elas são integráveis. Tá? As funções não integráveis, depois a gente vai fazer um comentáriozinho, elas são mais esquisitonas. Tá? Depende, às vezes nem tanto, às vezes depende do intervalo onde você está pegando. A gente vai ver casos de função que, no intervalo, ela é perfeitamente integrável, mas se você muda um pouquinho o intervalo, ela deixa de ser integrável. Você vai ver. E nem por isso a função é complicada. Você vai ver, você vai ver. Logo, logo isso vai aparecer. Tá? Isso aí que vai ser discutido bastante ainda. Tá? Agora, aquele agora que eu ia colocar. Por definição, esse agora é a conclusão e uma perguntinha. Por definição, foi isso que nós falamos, para qualquer f. Tá? Se a f for não negativa, aí isso representa uma área entre o gráfico dela e o eixo x. Se a f for qualquer coisa, tudo bem, ela continua sendo chamada de integrável quando o limite existe, e esse limite daí é representado pelo aquele símbolo aí. Integral, se lê assim, integral de A até B de f de x dx. Tá? A e B são os limites de integração, tinha falado para vocês. A é o limite inferior, B é o limite superior, tá? E F, a função, é o integrando. Lembram? Agora, para finalizar os slides, uma perguntinha. Como calcular esse limite, né? Porque olhando assim, ele parece bem esquisito, né? E ele é esquisito, né? E eu falei, nós vamos calcular muito esse negócio. Mas calcular como, né? Vamos ver como? Por incrível que pareça, esse limite, que é bem esquisitão, né? À medida que o n vai crescendo, vai dando um negócio que vai aumentando zilhões de parcelas, é um negócio que assusta. Calcula esse limite. Cara, sei lá. Tem um jeito ultra prático e simples de calcular esse limite. Tá? Por incrível que pareça, nós vamos ver isso agora. Até aqui, alguma pergunta? Está tudo bem aí? Ok, então vamos em frente, vamos voltar lá para o nosso quadro. Espera aí. Pronto, vai. Olha lá. Nós vamos falar duas coisas. Perdão, deixa eu pegar a canetinha que ficou ali fora. Esqueci de trazer. Um minuto. Que bagunça, hein? Sem caneta não dá, né? Vamos lá. Olha, eu vou colocar duas propriedades. A primeira, só para a gente ficar tranquilo quanto ao fato da função ser integrável ou não. É um teorema. O teorema é o seguinte. Eu cheguei a comentar isso na última aula. Se f é contínua, né? Até comentamos como é que era a função contínua, aquela cujo gráfico é uma linha contínua, né? Se f é contínua no intervalo AB, então f é integrável em AB. Ou seja, vai haver aquele limite, ele pode ser calculado, então podemos nos ocupar de calcular o limite dessa função, né? Dessa função, não, da soma de Riemann dessa função, né? Quando o número de parcelas lá, né, tende a infinito. A gente já sabe que vai existir, se a função é contínua. Tá, existe, muito bonito, sei que existe, mas o problema não adianta, não é suficiente saber que existe o limite, né? Não é suficiente saber que a função é integrável. A gente precisa saber como achar o resultado desse limite, né? Como calcular essa integral. Então, tem um super teorema aqui.
Ele é chamado de teorema fundamental do cálculo. Olha o nome do bicho. Ele realmente é extremamente importante. Ele resolve muitas situações, ele quebra um galho incrível. Olha lá, o teorema fundamental do cálculo. O que é isso? Aqui. Olha lá. É o seguinte, ele vai nos dar uma maneira prática, aquela que eu falei que existia, maneira prática de você encontrar a integral definida. Então, vai ser assim. Se a função f é contínua no intervalo AB, então ela é integrável em AB, só quero saber quanto vale a integral dela. Então, olha só, essa integral da fzinha, né? Integral de f de x, de a até b, integral de a até b de f de x dx, né? A integral definida de f no intervalo AB. Olha, é muito simples, vocês não vão nem acreditar, para quem nunca viu. É o seguinte, eu vou encontrar uma outra função. Normalmente ela é representada assim, por f maiúscula. Achada essa função, que muitas vezes é facílimo de achar, eu vou calcular essa f em B menos essa f em A. Pronto. Isso é a integral definida. Isso é aquele limite daquela soma de f de x1, delta x1, mais f de x2, delta x2, mais aquela soma de áreas de n retângulos, quando o número de retângulos tende a infinito. Basta fazer isso. Sim, mas quem é essa f-zona aí? Essa aqui, né? Simples, muito simples. Alguém chutaria? Você já vimos, já lidamos com essa função aí várias vezes. Essa aqui é a antiderivada da fzinha. Exato. Onde f, linha de x, igual a fzinha de x. Repara, eu quero saber isso aqui. Primeira coisa, descobrir uma antiderivada da fzinha. Achou a antiderivada? É só fazer f de b menos f de a. Acabou. É muito forte esse teorema. Vamos fazer uns exemplos, vocês vão ver o poder dele. E depois a gente vamos nos familiarizar com isso, vamos treinar um pouco, né? Depois eu vou fazer assim uma discussão meio intuitiva das origens desse teorema, tá? Não dá para fazer uma demonstração, porque a demonstração dele é meio pesada, tá? Mas a gente pode discutir assim as ideias intuitivamente, achar para a gente perceber que isso até pode ser considerado bem razoável, se você entende as interpretações e tal, tá? Posso pagar esse quadro? Então, isso aqui era um teorema também, né? Teorema. É o teorema. Está escrito ali, teorema fundamental do cálculo. Tudo bem. Tá. Então, tínhamos dois teoremas, esse aqui e o fundamental. Vou apagar, hein, para a gente fazer exemplos, né? Olha só, vamos para a prática, né? Estamos há 2 dias falando teoria. Olha lá. Isso tudo. Vamos ver um exemplo. Vou botar um gráfico aqui. Uma função bem básica. Gráfico de aquela parábola manjada, f de x igual a x ao quadrado. Né? Todo mundo conhece isso, né? Então, digamos que aqui corresponde a x igual a 1. Tem uma região ali. Olha aqui uma região. Está vendo?
Qual é a área dessa região? Bom, a função, pelo menos aqui no intervalo de 0 a 1, ela é sempre positiva, né? Nula aqui, ela é sempre não negativa, né? Pode se anular nesse ponto, também só aqui nesse ponto, né? E em todo o seu domínio ela é não negativa, né? Então, para essa função, vale aquela interpretação. Se eu fizer a integral definida, né? Se eu fizer o limite, quando ele esteja infinito, daquela soma de rima, aquele negócio todo, aquilo vai dar o valor dessa área, né? Porque a integral definida, ela, né? Quando a função é maior ou igual que zero, ela te dá a área de regiões entre a curva, gráfico da função, e o eixo x. Então, vamos botar um nomezinho aqui para essa região. R. Olha lá. A área da região R vai ser igual à integral. Aqui é x igual a zero, de 0 até 1, da função quadrado. Essa é a área. Ah, é o limite da soma das áreas de n retângulos quando n tende a infinito. É. Só que não precisa fazer aquilo. A gente tem o teorema fundamental do cálculo. Antes do teorema fundamental do cálculo, tinha que fazer aquilo. Calculava-se a soma e se virava lá, tá? Agora, a gente chega aqui, ó, isso vai ser igual a uma f de 1 menos essa mesma f em 0. É isso que fala o teorema fundamental do cálculo. Né? O teorema fundamental do cálculo fala, se a função for contínua, essas funções polinomiais, né, quadráticas, sempre são contínuas. Né? Olha o gráfico aqui, a linha contínua. Né? Olha lá. Onde... aqui mesmo, aqui assim. Onde a f zona é a integral indefinida da fzinha. x2 dx. Viu? Vou botar uma vírgula aqui. Esse é o teorema fundamental do cálculo. E essa antiderivada aqui, né, essa integral indefinida, é muito fácil, né? Olha só. x3 sobre 3 mais c. Pronto. Essa é a f-zona. Conclusão. A área da região R, bom, vai ser igual a, olha lá, f de 1 menos f de 0. Quem é f de 1? 1/3 mais c. Oh, mas vai ficar um c aí no meio dessa área? Não vai, não. Menos f de 0. Quanto é f de 0? 0 mais c, c. Viu? O c vai cortar. O resultado é 1/3. Quer dizer que essa área vale 1/3? Sim, 1/3. É isso mesmo. Esse é o valor dessa área. Valor exato. Tem aproximação aí, não. Isso é o limite quando o número de retângulos tende a infinito. Né? Você teria construído aqui dentro um montão de retângulos. Olha um retângulo aqui. Entendeu? Aí, soma as áreas deles todos. Aí calcula o limite dessa soma quando o número de retângulos tende a infinito. É um limite enrolado de calcular na mão, bem enrolado. Às vezes pode ser dificílimo, dependendo da função, fica um horror. Mas a gente tem esse teorema. Mata a pau aqui, valor exato. Sacaram? Ó, vou colocar um para vocês, hein? Teorema é bom, né? Olha só. Um para vocês fazerem agora. Vou mudar aqui. Posso dar o desenho? Professor.
Ah, Eu fiquei com uma dúvida de por que o C corta com outro C, tipo, como eu vou saber que o C é igual em ambos os casos? não, porque a função é essa. A função é x3 sobre 3 mais c. Se eu vou usar a mesma função, é o mesmo c. Não sei quanto é. Isso aqui é uma constante arbitrária, tudo bem, mas amarrado à função, esse c está fixo, né? Porque a função está fixa. Então, esse c é fixo. Então, c, vai cortar, não importa. Ah, entendi, tudo bem. Tá? Ó, ontem nós fizemos um cálculo aproximado de uma área aqui no quadro. Vocês fizeram, acharam o valor lá. Eu colocava a função 1 sobre x. Lembram desse problema? Da aula passada. Aí aqui era 1, digamos aqui é 2. Aí nós vamos ter, olha aqui, uma região ali. Foi na aula passada, a gente calculou aproximado, a gente usou. Na verdade, quem fez foram vocês, né? A gente usamos, né? Acho que foram 5 retângulos, ou 4 ou 5 retângulos. Foi na aula passada. Vamos lá, gente. Agora, me encontra aí o valor exato dessa área aqui. Vai lá, um minutinho para vocês. Me avisa quando acabar. Isso é rápido, hein? No finalzinho, ou você deixa indicado, ou você usa a calculadora. E vai ter a continha lá no finalzinho, ela pode ficar indicada. E aí? Me avisa aí quando acabar, hein? Ó, só para ver se o caminho, a área, ó, é a integral definida de 1 até 2 da função que tem esse gráfico aqui em cima. 1 sobre x dx. Né? Vocês ontem calcularam essa soma aproximadamente, com 5 retângulos. Agora nós estamos fazendo o número de retângulos tender a infinito. É o que vai ser da soma. Vai sair aí.
Então, alguém chegou lá? Me avisa aí, pessoal. Vocês vão usar essas integrais definidas lá no curso de estatística. Podem aguardar que vocês vão usar. Faz parte do curso de estatística. E aí, gente? Apareceram aqui no chat. Vamos ver, então. Posso fazer? Olha lá. Isso, pelo teorema fundamental do cálculo, vai dar alguma coisa do tipo f de 2 menos f de 1. Tá? Repara, mas a função é integrável mesmo, e eu posso aplicar o teorema aí? Ó, no intervalo de 1 até 2, ela é contínua. Né? Olha o gráfico dela. Vai lisinho direto. Né? Aí não tem problema nenhum. Agora, se eu mudasse o intervalo, podia haver problema, hein? Podia não, haveria, com certeza. Olha só. Vocês lembram como é que é o gráfico completo dessa função? É matemática 1, né? Bom, vocês têm algum aplicativo que faça gráfico de função? É bom ter, assim, no celular ou no computador. Tem milhares deles na internet, né? E na loja de aplicativos do seu celular, com certeza tem muitos. Né? Porque é prático ter a mão, que você... como é que é mesmo essa? Aí você vai ali, sai um negócio assim. Ela fica assim. Para x positivo, ela é positiva. Mas para x negativo, ela é negativa. O gráfico é 1. A função é 1 sobre x, né? Então, quando x é positivo, fica tudo positivo. Mas quando x for negativo, né? Aqui à esquerda do eixo y, o gráfico fica para baixo. Né? Abaixo do eixo x. Então, repara, essa função tem uma tremenda descontinuidade em x igual a zero. Né? Em x igual a zero, o gráfico pula de um lado para o outro. Ele dá um pulo, nos dá um salto triplo ali, né? Claro? Olha só. E realmente, se você quisesse calcular essa integral no intervalo, assim, digamos, de menos 1 até 1, não ia dar, não. De menos 1 até 1, ela não é integrável. Repara, bastou dar uma mudancinha por causa daquela descontinuidade ali. Às vezes, tem descontinuidade e dá para integrar, tá? Isso tudo a gente vai entendendo aos poucos, conforme for praticando aqui, tá? Mas essa é uma que não integra nem a pau. Não dá não existe aquele limite. Aquele limite, é o limite das aproximações quando o número de retângulos tende a infinito. Vai para o espaço. Não vai naquela soma de rima, o número de parcelas, né? O n, né? Que é o número de parcelas, tende a infinito. O limite não existe. O limite pira, enlouquece, não tende para nada. Então, repara, às vezes foi só aparecer descontinuidade que bagunçou o coreto, tá? Agora, às vezes tem descontinuidades que não afetam, ela continua sendo integrável, mesmo com descontinuidade. Isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente, vocês vão ter clareza disso, tá? Não se preocupe, não. Olha lá, Fzão de 2 menos Fzão de 1, né? F maiúscula, vamos dizer assim, o Fzão mais fácil. Olha só, onde essa F maiúscula, a Fzona, é a antiderivada da funçãozinha que está aqui. 1 sobre x, dx.
Que antiderivada é essa? Quem lembra? Essa antiderivada é mole. Isso é x elevado ln a de x. ln, né? É x elevado a menos 1, é aquele caso do x elevado a n em que você sai pelo logaritmo, né? ln do módulo de x, nem precisa módulo de x aqui, né? Se eu tivesse no intervalo do lado de cá, o x ia ser negativo, né? Aí eu ia precisar do módulo para poder falar do logaritmo. Mas nesse intervalo aqui, de 1 a 2, o x é positivo, né? Então, eu nem preciso do módulo. Deixei ele aqui só para lembrar que ele faz parte da fórmula, né? Mas não é necessidade. Nesse caso, né? Não vai ser necessário, né? Porque é de 1 a 2. Se a integral fosse, por exemplo, de menos 2 até menos 1, aí eu ia ter que fazer com módulo, né? Tá? Porque o x ia variar de menos 2 até menos 1, ele ia ter uma variação negativa, né? Quer dizer, ia variar com valores negativos, né? Olha lá. Então, a nossa área vai ser igual a f de 2 menos f de 1, né? Tá lá. É o ln de 2 mais c menos o ln de 1 mais c. Viu lá? Olha só. Tá claro que o c vai cortar. O C tem que ser o mesmo, porque eu estou trabalhando sempre com a mesma função. A função que entrou aqui tem que ser a mesma que entrou aqui. É claro que, variando o C, você vai obtendo diferentes Fs. Todas elas são antiderivadas daquela pequenininha. Se eu usar C igual a 10, ou se eu usar C igual a 1000, eu vou ter duas antiderivadas dessa funçãozinha aqui. Agora, quando eu faço essa conta, eu tenho que usar a mesma antiderivada. A que aparece aqui é a mesma que aparece ali, ou seja, a constante é a mesma. Tá? Eu poderia, tem uma infinidade de antiderivadas. Conforme você vai mudando o C, você vai obtendo diferentes antiderivadas para essa função. Só que na hora de fazer a conta aqui, você usa a mesma. Tá? Então, C corta. Quanto vale ln de 1 mesmo? Já cortei, né? É porque ele é zero, lembra? Logaritmo, em qualquer base, logaritmo de 1 sempre é zero. Então, ln de 2 é a resposta. Pode dar a resposta sim. É até a melhor maneira de dar a resposta. ln de 2. Ontem, nós fizemos aproximação com 5 casas desse... eu acho que foram 5 retângulos, né? Colocamos, encaixamos aqui dentro os retângulos. 5 retângulos. Aí vocês somaram as áreas, acho que eu somei também. E somando as áreas dos 5 retângulos, tinha dado 0,69. Não foi isso? Arredondando para 2 casas decimais, vocês encontraram 0,69. Se você for na calculadora e viu o logaritmo de 2, com 2 casas decimais, bate exatamente aqui, 0,69. Então, aquele resultado de ontem, né, de botar 5 retângulos aqui dentro, com 2 decimais, ele deu perfeito. Dá exatamente o ln de 2. Agora, se considerasse mais decimais naquele resultado dos retângulos, aí não ia bater certinho tudo com as decimais do ln de 2. Mas com 2 decimais, bateu certinho. Tá? Ok. Olha, algumas observações aqui. Primeiro, já está claro que não precisa ficar escrevendo o C quando eu estou calculando integral definida. Né? Que o C vai cortar. Ele aparece aqui, aparece ali, corta. Então, daqui para frente, quando eu estiver calculando integral definida, eu não vou mais escrever o C, tá? E vocês também não, tá?
Ok? Agora, cuidado, né? Na indefinida, o C é fundamental, né? A gente fez vários exemplos onde a gente tinha até que calcular qual vai ser o C desse caso, lembra? Né? Bom, então, primeira observação é essa. Não boto mais C na integral definida. Segunda observação é uma notação, uma abreviatura, que quando a gente escreve parece uma bobagem, mas depois que a gente começa a usar, a gente vê que ela simplifica a nossa vida. A abreviatura é o seguinte, vou botar aqui, notação. Quando a gente calcula a integral, né, acaba aparecendo, né, se a integral é de A até B, acaba aparecendo, aqui é uma função, né, acaba aparecendo f de B menos f de A, né? Teorema fundamental do cálculo, né, para a integral definida. A nossa notação vai ser a seguinte, vai ser uma abreviatura para esse termo. A gente vai escrever assim, f de x barra AB. Isso vai representar f de B menos f de A. Aí você diria, pô, para que isso, né? Tem alguma vantagem? Tem. Simplifica a nossa dúvida, principalmente se a integral já for maiorzinha. Integrais muito pequenas não muda muito, não, mas integrais mais trabalhosas, isso faz uma diferença danada. Ó, eu vou fazer um exemplo aqui. Digamos, sei lá, a gente quer calcular a integral de 0, de 1 a 2, de 1 a 8. Pronto. De raiz cúbica de x dx. Né? Olha só. Aí, primeira ideia é fazer separadamente aqui a integral indefinida, né? Aí calcula aqui, depois traz para cá. Com essa notação, a gente não precisa mais fazer separadamente o cálculo da integral indefinida, para depois trazer para cá. A gente já faz tudo junto, numa linha só. E com isso a gente economiza tempo e espaço. Tudo junto como? Aqui mesmo, você vai fazer o seguinte, ó, a integral de 1 até 8 de x elevado a 1/3 dx. Agora, nesse momento, eu esqueço momentaneamente que estou fazendo a definida e faço aqui mesmo, a indefinida. Qual é a indefinida de x elevado a 1/3? É x elevado a 1/3 mais 1 sobre 1/3 mais 1. Mais c que a gente não põe mais. Aí você diz, pô, mas ficou errado, não era para ser assim, era para... Se fosse assim, se fosse integral indefinida, essa é igual a essa, né? Mas a gente está fazendo definida. Tá tudo bem, é só escrever aqui, barra de 1 até 8. Percebeu? Com essa brincadeira, eu faço tudo junto. Eu não preciso fazer um cálculo separado. E cálculo separado sempre é coisa a mais que você escreve. É mais tempo fazendo as contas. Então, eu faço aqui dentro mesmo. Eu esqueço momentaneamente que a integral é definida, acho a antiderivada. Achou a antiderivada? Aí, barra de 1 até 8. Pronto, está tudo certinho. Agora é só fazer f de 8 menos f de 1. Antes, vamos dar uma organizada nela, né? Ela é sobre 4/3, é 3/4 da raiz cúbica de x à quarta, né? Olha só, barra de 1 a 8. É f de 8 menos f de 1. 3/4. Podia até colocar em evidência, não me deixa. Raiz cúbica de 8 à quarta menos 3/4. 3/4, né? Porque x igual a 1 dá 1, né? Olha lá, raiz cúbica de 1 à quarta. É isso. 3/4, raiz cúbica de 8 à quarta
você pode extrair a raiz cúbica do 8, né? É a mesma coisa que 2 à quarta. E se vocês me acompanham aqui. Isso é 2 à quarta. Eu extraio a raiz cúbica do 8, né? Raiz cúbica de 8 à quarta, eu posso dizer que é raiz cúbica de 8 à quarta, né? Aí é 2 à quarta, 16, menos 3 quartos. Tá? Aí acabou, né? 16 vezes 3, 48. 48 quartos, né? Menos 3 quartos. Esse está certo, gente. 45 quartos. Tá aí. Viram lá? Então, eu vou dar um problema para vocês, hein? Posso? Ó, nesse problema, nós já vamos usar essa anotação. Não usamos mais o C aqui, né? Vamos lá. Vou colocar aqui. Exemplo. Então, calcule a área da região. Aí eu vou usar assim, dizer que a região é a região delimitada. Então, vão ter curvas que delimitam a região. Delimitada por vamos botar aqui uma função. Um gráfico, uma curva. Pela curva y igual a 3x menos x ao quadrado e pelo eixo x. Pronto. Tá aí. Quer dizer, por essa curva, né, pelo gráfico dessa função, né, e pelo eixo x. Então, pessoal, vamos lá? Um minutinho para vocês. Então, tá saindo aí, pessoal? Primeira coisa é fazer o desenho, né? Senão não tem nem como imaginar o que está acontecendo aí. Quer dizer, esse desenho é simples, dá até para imaginar, né? Mas é mais seguro desenhar. Ou seja, você vai fazer o gráfico dessa curva, né? O gráfico dessa função. E aí você vai identificar que região é essa. Esse gráfico é fácil, né? Uma equação desse tipo, equação quadrática, tem como gráfico o quê? Uma o quê? Parábola. Parábola. No caso, a concavidade da parábola está para Baixo. Está para baixo, né? Porque o coeficiente do quadrado, né, é negativo, né? Então ela está assim para baixo.
Agora é só achar onde ela corta o eixo x. Onde é que a parábola corta o eixo x? 0 e 3? No 0, 13. Eu vou ter que resolver essa continha aqui, né? Que é bem rápida. Saber quando é que a função se anula, né? O gráfico dela corta o eixo x nos pontos onde ela é igual a 0. Aqui é fácil de resolver. Vai dar x igual a 0 e x igual a 3. Né? Tá? Então, você vai marcar aqui 0, 1, 2, 3, pronto. 3. E aí, é uma parábola com concavidade para baixo. Não precisa de nenhuma maravilha de desenho. Na verdade, a gente quer só um esboço para poder orientar nossos cálculos, né? Pronto. Está aí ela. E aí já fica claro, né? Região delimitada por isso e por isso. Você enxerga a região? Está bem visível aqui. Onde é que delimitou alguma coisa? A parábola é um negócio assim, ela por si própria não delimita, né? A menos que você estique a parábola até o infinito, né? Infinitamente, né? Agora, se você tem o eixo cortando aqui, olha só, tem uma região delimitada aqui, né? Delimitou uma região, né? Então, o que se quer é essa área. Então, às vezes, né, antes de resolver um problema desses, a gente tem uma continha para fazer, um gráfico, alguma coisa, né? Às vezes. Então, pode fazer. Estou esperando vocês fazerem, hein? Me avisa aí quando acabar. Pode fazer, professor. Vamos lá, então. Ó, é bem rápido, né? Deixa eu apagar esse negócio aqui. Ó. Vai ser integral de 0 até 3, né? Dessa função aqui. Era y igual a 3x menos x ao quadrado. Então, pronto. Olha, vou fazer como se estivesse fazendo uma integral indefinida. 3x2 sobre 2 menos x3 sobre 3. Eu faço que nem fosse uma integral indefinida, como se não tivesse limite de integração. Hã? Aí, como a integral é definida, eu boto aqui o barra de 0 a 3. Viram? Olha só. Agora é só fazer f de 3 menos f de 0. O f de 0 é 0. Isso vai ser 9 vezes 3, 27 sobre 2, menos 27 sobre 3, 9. Dá 9 meios, né? Vai ser 27 menos 18. Vai dar 9 sobre 2. Pronto. Esse é o valor da integral, seria o valor daquela área. O problema é calcular a área. Tá. Repara que nesse trecho aqui, a integral te dá a área direitinho, né? Agora, se eu pegasse uma região para cá, se a região tivesse um pedaço para cá e outro pedaço para lá, já ia dar bagunça, né? Percebe? A integral já não ia dar a área, porque a integral ela te dá a área quando a função está positiva, né? Ou pelo menos não negativa, né? Claro? Lembrar sempre disso.
Tudo bem aí? Vamos citar aqui algumas propriedadezinhas da integral definida. Olha lá. Propriedades. Olha, na integral indefinida, a gente tinha umas propriedades assim. Na indefinida, né? Era assim, se eu estava calculando a integral de uma soma ou de uma diferença de funções, eu podia quebrar isso em duas integrais, né? A gente fez muito isso. Seria a integral da f de x dx mais a integral de g de x dx, né? E tinha também aquelas, né? A integral de uma constante vezes uma função é a constante vezes a antiderivada da função. Aqui, estou falando de antiderivadas, né? A integral indefinida, né? Não coloquei limites de integração. Essa aqui se desmembrava, né? Essa aqui podia também... É a mesma coisa, né? Mas pode ser escrita assim, né? Claro? Aí a constante passa para fora, mas agora ela passa no denominador, né? Tinha essas propriedades. A questão é, será que essas propriedades continuam valendo para as integrais definidas? Se eu estou escrevendo aqui, é porque deve valer, né? Senão não escreveria. Qual é a jogada? Será que vale? Uma explicação intuitiva, sem grandes complicações? Parece aqui. A integral definida é o limite de uma soma, né? Lembra? De uma soma de rima. Aquela soma assim, f de x1, delta x1, mais f de x2, delta x2, mais, e embora. N parcelas, aí você fazia o limite quando n tende a infinito. Era um negócio assim, né? N era o número de parcelas. A última, você tinha lá, por exemplo, n retângulos, né? Não. F de xn. Delta, deixa eu apertar aqui. Não dá. Ó. Mais f de xn, delta xn, que eram 2. Fecha a chave. Essa chave ficou meio tremida, né? Olha lá. Isso é a integral definida. É o limite de uma soma. É essencialmente uma soma, né? Quando o número de parcelas tende a infinito. Repara, se eu estou fazendo de k vezes f de x, é que eu estou fazendo integral de uma função assim, que é uma f vezes uma k. Então, esse k apareceria em todas as parcelas aqui. Está vendo? Se eu estou fazendo integral de k vezes f, é porque a função é a função k vezes f que está sendo integrada. Então, lá quando fizesse os retângulos, aqui ia ser kf de x1, kf de x2, kf de x sei lá o quê. Ia ser assim, não ia? Aqui ficou embolado demais, né? Ó, pontinhos. Tá? Ou seja, eu posso pegar, já que esse K aparece em todas as parcelas, eu posso colocar em evidência. Eu passo para cá, depois para cá. Por isso é que o K passa aqui para fora. Esse S é uma soma dessas parcelas.
Em todas as parcelas, aparece o K. Então, eu ponho o K em evidência nessa soma. Essa é a ideia. Faz sentido? Sim ou não? Responde alguém aí, gente. Sim, faz sentido. Tá bom. Aqui é a mesma coisa. É uma soma em que cada parcela está dividida por K. Então, eu ponho esse K em evidência. Vai ficar 1 sobre K vezes a soma. Sejam N retângulos, 1 bilhão de retângulos, 1 trilhão de retângulos, eu posso sempre fazer essa manobra. Posso puxar a constante para fora da soma, colocá-la em evidência. Né? Porque agora aqui, a função que estava sendo integrada era essa. Então, esse valor aí aparece em todas as parcelas da soma de Riemann. Coloco o K em evidência, ele vem parar aqui fora. Tá? Aqui é a mesma ideia. Repara. Isso aqui se desmembra numa soma, por definição, é uma soma de Riemann. Posso tirar esses daqui de baixo para desenvolver ali? Posso? Tirar, hein? Sim. Olha só. Isso aqui é uma soma. Na verdade, é o limite da soma, né? Mas, abreviadamente, posso falar uma soma, cujo número de parcelas está aumentando cada vez mais, né? E cada parcela é isso aqui. Primeiro, a primeira parcela seria f de x1 mais, se fosse mais, né? G de x1 vezes delta x1. Porque a função agora é tudo isso. Então, a primeira parcela é essa. A segunda parcela é f de x2 mais g de x2 delta x2. Porque a função é tudo isso. Então, o f de x, na verdade, é f mais g. É f mais g. E assim por diante. Em todas as parcelas, sejam elas quantas forem, 10 ou 10 milhões. Então, repare, eu posso fazer a distributiva aqui e dizer, olha lá, limite quando n tende a infinito, ó, f de x1 delta x1 mais g de x1 delta x1 mais, isso aqui é do primeiro, né? Mais f de x2 delta x2 mais, fazendo distributiva, né? G de x2 delta x2 e assim por diante. Aí eu posso, é tudo uma soma, aí eu posso separar essa soma em duas. Como? Eu separo uma parte só com os Fs, ó, estou separando a soma em duas. Continua, né? Mais, até quantas forem. Mais os Gs. Está vendo a ideia? Tudo é fazer uma distributiva aqui e separar as parcelas. Estou falando assim informalmente, porque aqui não faz sentido a gente fazer a coisa muito arrumadinha, senão vai demorar um tempão. Intuitivamente, assim, a gente já percebe a coisa. Repara, eu pego aquela soma inicial e separo as parcelas. Junto todos os Fs, depois junto todos os Gs. Aí tem que calcular o limite disso, quando n tende a infinito. Olha, é o limite dessa mais o limite da outra. Essa é a ideia. Por isso que separam as parcelas, aí ficou o limite da soma dos Fs mais o limite da soma dos Gs. Esse limite aqui é essa. Esse limite lá é essa.
Faz sentido? Tá, assim, bem informal, mas de propósito mesmo, para ser rápido. Sim ou não? Sim. Ok? É a ideia. Você pode sempre raciocinar assim. Isso aqui é uma soma, em que as parcelas são termos disso vezes isso, onde o x vai variando, x1, x2, x3, x1000, x1 milhão, x1 trilhão. Né? Você é uma soma. Aí você pensa nas propriedades da soma. Professor, Hum, eu fiquei um pouco perdido ali, não estava prestando muita atenção. hum. Porque, por mais que seja mais ou menos G, ali o resultado vai ficar só mais G. Ficou, sabe por quê? Eu esqueci de botar o menos. Ah, tá. Ah, Você, tranquilo. você não estava perdido, eu que estava errado. Eu esqueci o menos ali, me desculpe. Aliás, foi bom você ter notado, né? Porque pode ter pessoas que nem notaram, né? Acharam que ia dar sempre mais, né? Então, a ideia é que é uma soma. Então, nesse caso aqui, eu boto a constante em evidência. Se é uma soma com essas parcelas, e se o K está em todas as parcelas, eu ponho o K em evidência. Aí fica assim. Né? Bom, era de A até B. Mesma coisa quando era sobre K. É uma soma em que as parcelas são assim. Ah, o K está em todas as parcelas. Coloque em evidência. Aí fica só a soma disso aqui sem os Ks, porque os Ks vieram todos cá para fora. Tá? E aqui, mesma coisa. É uma soma em que as parcelas são duplas. Né? Tem duas parcelas, subparcelas, vamos dizer assim. Cada parcela é isso aqui. Né? Então, essas parcelas eu separo os Fs dos Gs, junto todos os Fs de um lado, junto todos os Gs do outro, aí separo em duas somas, uma só de Fs e uma só de Gs. Tá? Dá para achar que é razoável essa argumentação? Então, você assim, uma argumentação assim, intuitiva, né? Básica, né? Para não ficar escrevendo muito, né? Nem conversando de forma muito teórica e tal. Assim, só conversando a gente percebe, né? Espero que tenha percebido. Essa aqui é mais fácil, né? Só botar o K em evidência, né? Uma soma. O K está em todas as parcelas, põe em evidência. Tá? Ou não tá? Alguém responde aí se tá. Tudo certo. Ok. Bom, vamos ver mais. Como é que estamos de hora? Tá, tem 20 minutos, dá para fazer umas coisinhas ainda. Posso pagar? Aqui, começa se repete uma pergunta que desde o início aparece. Né? A pessoa fica, puxa, tá, eu entendi. Você está falando em integral definida. É uma soma lá de áreas de retângulos. Então, é razoável você usar um símbolo, um S. A soma começava em x igual a A, terminava em x igual a B. É um símbolo perfeitamente razoável. F de x dx era a soma de parcelas todas desse jeito, todas elas tinham uma cara assim, né? Eram f de x qualquer coisa, f de x3 vezes delta x3, né? Eram coisas desse tipo. Então, essa simbologia é super razoável, ela te lembra o que está sendo calculado, né? Agora, na integral indefinida, puxa, aparentemente não tem nada a ver, né? A integral indefinida, caramba, qual é o sentido disso? A integral indefinida é uma antiderivada, né? É uma função tal que, quando eu derivar, vai dar isso aqui. Por que usa soma? Por que usa dx, né? Não devia ter nada disso. Devia, sei lá, ser uma coisa diferente. Antiderivada da f de x. Podia ser assim, ó. Pronto.
fazia mais sentido, né? Antes de f de x, antiderivada de f de x, né? No entanto, se usa a mesma simbologia, praticamente, né? Com um dx aqui, com um integral aqui, né? Com essa ali. Você podia dizer, pô, mas por que essa notação, né? A gente vai chegar lá, tá? Tem uma razão, sim. A gente vai chegar lá logo, logo, ok? Tá bom. Estou só deixando uma pergunta no ar aí. Ficam muitas, né? Mas a gente vai aos poucos esclarecendo. E tem algumas coisas que a gente não consegue provar, porque são resultados assim muito teóricos para chegar, poder demonstrar, né? Então, mas uma argumentação intuitiva, assim, razoável, em geral, a gente consegue, quase sempre. Nem sempre, mas quase sempre consegue. Vamos ver um outro exemplo aqui. Dá um exemplo maroto aqui. Digamos que eu queira calcular uma integral de raiz de 1 mais 4x. Integral definida. De 1 até 3. E agora? O cálculo de uma antiderivada desse tipo era daqueles que a gente usa uma substituição. Lembra? Isso, se fosse uma integral indefinida, eu ia fazer 1 mais 4x elevado a meio e usar a substituição. Qual substituição? U igual a 1 mais 4x. U igual a 1 mais 4x. Eu faria isso normalmente, sem problema nenhum. Né? Porque o expoente é menos meio. Oi? Porque o expoente é menos meio e não meio. Pela mesma razão que eu respondi para o colega ainda há pouco. Porque não é menos, é mais, né? Porque eu me distraí. Só isso. Sei lá de onde é que eu tirei aquele menos. Tá? É mais meio, claro. Olha só. Agora, nesse exemplo, na verdade, era, digamos, de 0 até 1, por exemplo. Era uma integral definida. Será que eu posso usar a mesma lógica? Pode, sem problema nenhum. Olha só, eu vou fazer a substituição. É só eu ter um cuidadinho aqui. Eu vou fazer uma mudança de variáveis. Então, aqui vai ficar U. U elevado a meio. Aí tem o cálculo do DU, né? Porque o DU, na verdade, era apenas uma abreviatura. O DU era um negócio que a gente usava para esconder o U' e conseguir uma fórmula padrão para achar a antiderivada. O DU era U' dx. Né? Como aqui só tem dx, é porque seria du sobre 4. Está certo isso? Estou fazendo a integral indefinida. Mas, espera aí, você não pode esquecer que está numa integral definida. Não posso, estou numa integral definida. Como é que eu faço, então? Olha só. O x, originalmente, variava de 0 a 1, não é? Quando eu fiz a mudança aqui, quando eu mudei variáveis, eu chamei 1 mais 4x de u. Agora, a variável da minha integral é u. Tudo bem. Eu faço a mudança não só aqui dentro, eu faço a mudança aqui nos limites de integração também. Olha lá. O x ia de 0 até 1. Quando o x for 0, quanto vai valer u? Perdão, gente. Quando o x for 0, o u vale 1, não é? E quando o x for 1,
né? Era uma integral calculada nesse intervalo, que é de 0 até 1, podia ser uma área, né? De 0 até 1, entre o gráfico dessa função e o eixo x, mas o x ia de 0 até 1. Quando o x vai de 0 até 1, o u vai de 1 até quanto? Quando o x for 1, o u vai valer 5. Né? Então, eu trago aqueles valores para cá também. Olha a mágica. Agora, eu não estou mais na integral em x, eu estou numa integral em u. Então, eu mudo também os limites de integração para ficar coerente com u. Em vez de valores de x, eu uso valores de u. U é 1 mais 4x. Então, aqui vai ser, ao invés de 0 a 1, vai ser de 1 a 5. Essa é a variação de u. A constante, eu posso passar para fora. U elevado a meio du. Viu lá? Agora, eu vou escrever 1/4 do quê? Vou fazer a integral indefinida. U elevado a 3/2 sobre 3/2. Mas não é indefinida, é definida. Tá bom? Barra de 1 até 5. Olha aí. Fica assim. Viu lá? Eu posso fazer a mudança de variável aqui, mas aí eu mudo também os limites de integração. E na hora de fazer as contas, aí eu faço as contas com os novos valores. Na hora de fazer as contas aqui. Porque aqui não é mais x, aqui é u. Aí eu tenho que ver, se eu voltasse aqui para x, na hora que eu substituísse o x aqui, ia dar esses valores de u. Então, eu já deixo aqui o u e coloco a coisa em termos de valores de u. Olha lá. Vai dar 1/4, 2/3 da raiz quadrada de u ao cubo. De 1 a 5. Viu lá? Olha só. Esse 2/3 pode ser posto em evidência aqui fora também. Vocês enxergam que ele pode sair? Porque ele aparece... Isso aqui vai dar f de 5 menos f de 1, né? Esse 2/3 vai aparecer no f de 5 e vai aparecer no f de 1. Ele pode sair. Essas constantes que ficam multiplicando aqui dentro, eles podem ser colocadas em evidência. Eu posso passar o 2/3 aqui fora para multiplicar por 1/4. Vai dar quanto? 2 sobre 12, 1/6. Né? Ó. E agora? F. Agora sobrou só o raiz cúbica. Eu faço f de 5 menos f de 1. Raiz de 5 ao cubo menos raiz de 1, 1. Pronto. Acabou. Acompanharam aí? Pode fazer isso também. Uma opção seria: paro tudo. Chegou aqui. Paro tudo. Faço a integral indefinida separadamente, mas isso vai descrever muito mais. Aí, na integral indefinida, eu vou fazer a substituição. Vou achar esse valor. Vai dar isso aqui, 1/4 vezes isso. Vai dar 1/6, né? Porque a integral indefinida dá isso aqui. É só tirar o... Aqui são os limites de integração. Olha só. Ela dá 2/3 vezes 1/4 de u elevado a 3/2. Ó, eu faço a integral indefinida. Aí volto para x. 1/6 de 1 mais 4x
Ele está cortando, tá? Não, saiu certinho. Olha lá. Elevado a 3 meios. E aí, olha só, separadamente eu faço a mudança de variável, né? Faço a substituição, né? Vai para U, calculo a integral, volto para x. Aí, finalmente, eu faço de x igual a 1 até... Não, de x, agora é x, tá vendo? É de 0 a 1. Mas, gente, não precisa. Vai dar no mesmo, você faz a substituição e substitui aqui também. Aí você não precisa mais voltar para x. Você vai levando em U até o fim. Acabou, acabou. Fim, acabou. Entenderam essa ideia? Deixa eu ver se dá tempo a gente fazer mais umzinho. Dá, corridinho aqui. Está no fim do fim, mas a gente dá uma corrida aqui só para fazer um rápido também. Ó, de 0 a 1 também, só para as contas ficarem mais rápidas. Né? Eu podia botar de 13 a 19, mas aí 2 horas fazendo conta depois, né? Ó, de 0 a 1, do quê? De x sobre 1 mais x ao quadrado, dx. Para vocês, rapidinho aí para a gente terminar. De 0 dá, tá. Repara, vai ter substituição aí. Né? Você pode até esquecer que está fazendo a definida. Pensa como se fosse só uma indefinida. Na indefinida tem substituição aí. Nessa substituição, vai usar U igual a quanto? Quanto? 1 mais x ao quadrado? 1 mais x ao quadrado. Bota lá. Então, olha só. du 2x dx. Du é a abreviatura disso. Então, é só substituir lá. Ó. Integral x, não precisa tanto, x sobre u, du sobre 2x. Eu faço a substituição normal. Agora, x de 0 a 1. U varia de quanto a quanto, então? De 1 até 2. Viu? Pode cortar x com x, passar esse 2 para fora, fica integral de 1 a 2, de du sobre u. Acabou. Ó, meio. Esquece que a integral é definida. A indefinida de du sobre u é ln do módulo de u. Mas C aqui não precisa porque é definida. Então, barra de 1 até 2. Olha lá. Agora é só finalizar. Não tem que voltar para x, nada disso. Porque eu passei os limites de integração para valores de u. Olha lá. Meio ln de 2 menos ln de 1.
ln de 1 é 0. ln de 2 sobre 2. Opa. Aí. Pronto. Acabou. Tá razoável ou tá meio esquisita essas manobras, né? Muita manobra junta ou não? Hein? Tá tranquilo, professor. Tranquilo? Eu- Ótimo. Professor, você pode só me explicar de novo por que não soma a constante? Porque ela corta. Ela corta. Ah, sim. Você faz Lembrei. f de 2 menos f de 1. A constante aparece aqui, aparece ali, ela vai cortar. Então nem põe. Ah, verdade. Obrigado. Ela sempre vai cortar. Se quiser pôr, põe, mas não vai servir para nada. Tá? Olha só. Às 18 horas, pelo menos, pelo menos até às 18 horas, vai entrar a lista de exercícios lá para vocês, tá? Aquela lista 2 que está lá na página é uma lista muito curtinha. Talvez eu aumente, coloque mais exercícios na lista 2, ou coloque outros do TAM. Eu vou ver agora, daqui a pouco, tá? E até às 18 entra uma lista lá para vocês. Ok? Alguma pergunta, pessoal? Tá bom, gente. Então, até segunda-feira. Valeu, professor. Até segunda. Valeu. Valeu, professor. Bom final de semana. Tchau, professor. Obrigado. Bom final de semana para vocês. Tchau, professor. Tchau, professor. Obrigada. Bom final de semana. Obrigado. Obrigadão.